Amanhã tem lipo? Estamos Você ao não vivo. respondeu, né? Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Hoje, nosso primeiro podcast e, por coincidência, é o Dia Nacional do Podcast. Sabia disso, Ivan? Primeiro, deixa eu apresentar meus convidados, meus amigos. Dr. Tiago Azevedo Martins, Dr. Guilherme Palladini, Dr. Ivan Marinheiro e o nosso ilustre convidado, Luiz Fernando, comercial do Oral Time. Ivan, você sabia que hoje é o Dia Nacional do Podcast? Não tô sabendo, mas é uma dádiva já estar aí no Dia Nacional do Podcast e estreando aqui na Jovem Pan, né? Com os colegas aqui, com você. E Isso vamos aí. conversar um pouquinho aí sobre odontologia, que é o que a Exatamente. gente ama e faz, né? É isso Melhor aí. jeito de começar. Vamos levar Estreando o informação. podcast da Oral Time. no Hoje é o dia- primeiro dia, no dia do Nacional do Podcast. É isso aí. Primeiro É. dia. Estreando em grande estilo. Isso aí, Exatamente. pessoal. Boa noite. Apresente-se aí. Meu nome é Guilherme Palladini, sou cirurgião bucomaxilofacial, cirurgião oficial da Oral Time, né, Thiago? É preciso, né? É o que dizem, né? É um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar bastante sobre odontologia aqui e dar bastante dica pro pessoal aí sobre cuidados, principalmente cuidados preventivos, É isso né? aí. Em Essa é a relação à ideia. saúde bucal. Essa é a ideia. A gente tá. A intenção desse primeiro dia é. A gente convidou um dentista de cada área, um clínico geral que atende todo mundo que chega lá. O Dr. Guilherme, que é bucomaxilo, faz algumas cirurgias mais sofisticadas, e eu, como implantodontista, que faço a parte de implante. Mas o principal aqui que eu entendo é o Luiz Fernando. O que o Luiz Fernando faz? Ele trabalha no comercial lá da clínica, e ele faz a recepção do paciente que chega com problemas. Então, quando a gente fala em prevenção, se uma pessoa não cuida, gera várias situações. E quem escuta tudo isso do paciente é o Luiz Fernando. Então, o Luiz Fernando está aqui, não é dentista, mas ele trabalha no comercial, então ele escuta todos os pacientes que passam lá, que são muitos. Cada queixa que eles têm, ele fala com o Fernando qual que é o problema que ele tem, o que aconteceu. Então, ele sabe. Então, quando o paciente vem para mim fazer implante, ele passou com o Fernando primeiro, porque ele teve uma queixa, teve um problema que o Fernando foi... claro que os dentistas avaliam e o Fernando foi ter negociação. Mas o que eu trouxe ele aqui foi que a história que o paciente conta para chegar na situação que estava, ele que escuta, não a gente. É isso Ele aí. literalmente escuta todas as dores dos pacientes. Exatamente. Realmente, verdade. Isso é uma coisa que acontece no cotidiano nosso, né? O paciente, tem vários pacientes, cada um passa por uma situação diferente. A gente vê no dia a dia muitas situações. Tem aquele paciente que tem um perfil de prevenção já desde criança, né? Que o cara ele é acostumado a se cuidar, é acostumado a ir no dentista periodicamente. Tem aquele paciente que ele acaba deixando sempre para a última hora, né? Esse paciente é o paciente mais comum. Então, direto Fernando, preciso marcar uma avaliação urgente. Fernando, tô com dor. Fernando, tô com mau hálito, tô com algum problema, eu preciso de um atendimento. E tem aquele paciente que ele acaba prolongando, né, o período dele de ir no dentista, e isso gera problemas até futuros, até maiores. Né? Esse é o principal grande problema, né? A pessoa procura Postergar, né? majoritariamente o atendimento odontológico quando tá com dor. Procura Uhum. quando sempre, a grande maioria. O grande critério para a pessoa falar, eu preciso ir ao dentista, é ter dor. Eu sempre pergunto pra eles, né, quando o pessoal chega lá e fala assim, e aí, como é que tá? Quanto tempo faz que você não vai no dentista? Aí o pessoal já fala, vixe. Vixe, complicou. O pessoal já deixa de ir. Como esse período que a gente passou da pandemia aí, deu uma piorada. O pessoal segurou um pouco mais. Né? Só que o grande problema que acontece é o seguinte, quando o paciente ele chega na clínica, ele já tá com um problema grande, sério, e ele precisa daquela urgência, né, daquele tratamento rápido. Então, a gente consegue conversar e passar para o paciente para tentar buscar, dar o tratamento necessário para ele e já prevenir os futuros. Falar, olha, isso aqui é resultado dessa situação, né? É necessário tratar agora o mais rápido possível e depois vamos fazer esse segmento, escuta o direcionamento dos doutores, dos especialistas, para a gente poder evitar isso aí de acontecer. Interromper os danos futuros. Né? Interromper os danos futuros, porque é uma coisa que a gente sempre tenta passar ao paciente, a gente está aqui para cuidar deles, né? Então, o que pode acontecer? Primeira coisa, é a saúde bucal dele, que vai vir a dar problema, vai prejudicar de outras maneiras, de outras formas, né? A saúde bucal dele. Também o investimento, né? Que o pessoal sempre fala, pô, eu ia viajar, eu quero ir pra praia. Ninguém quer investir no momento, né? Investe porque é realmente uma necessidade. Então, ele acaba tendo esse valor de investimento muito maior, só que é lógico que nada se compara à saúde do cara. Tem casos aí que acaba complicando muito. Exatamente, você falou de investimento, é algo que cabe muito para a odontologia, tem tudo a ver com prevenção, porque você
curar uma dor, resolver um problema é um gasto. Mas você prevenir, manter a saúde, promoção de saúde, é o paciente investindo em algo que ele possivelmente gastaria lá na frente 10, 15 vezes mais para resolver um problema que ele postergou. Ele poderia ter prevenido investindo uma quantia muito Falando mais em baixa. valores, até com menores valores, né? Se você for tratar a odontologia de forma preventiva, o seu investimento é muito menor e resolver o problema. A gente não tem que ter um enfoque só curativo, né? Claro, Sim. o paciente chega com dor, você tem lá um enfoque mais direcional, mais curativo, mas proporcionar a ele opções de falar, vamos manter isso aí agora, vamos evitar com que você tenha problemas futuros, não só financeiros, né? Porque, Não sei só. lá, perder um O dente, socioeconômico por é mais um que só, você né? reabilite com implante depois, a gente sabe que, embora implante seja o padrão ouro para reabilitação oral atualmente, nada vai substituir de forma sem qualquer um dente. Então, acaba sendo um investimento. Você tem que resolver de problema. Tem que curar, vai ser um gasto. Vai evitar que aconteça, acaba sendo a prevenção. Não só financeiro, né? Tempo, pós-operatório, recuperação, né? Tudo. Tem Até mesmo todo um estresse, planejamento, né? até um Eu estresse. faço muito, converso com o Thiago, a gente faz analogias em outras áreas da saúde. O cara, quando tá com uma úlcera, ele procura um gastro. Quando ele tá com uma dor tipo, muscular, vai no orto. Tá com algum problema, ele procura algum especialista. A odontologia, a população ainda não enxerga que a boca, a saúde bucal, faz parte de um sistema muito importante que é o digestório. E quando começa o problema ali, vai comprometer todo o funcionamento, né? Um sistema muito importante pra gente. Então o cara começa a não ter aporte nutricional, começa a se alimentar mal, começa a ter, tipo, déficit de células de defesa, gera toda uma cascata de problemas a qual poderia ser prevenido se o cara tivesse cuidado da boca ali inicialmente. Procurado especialista, procurado o serviço e ter periodicidade nesse serviço. A gente conversa muito sobre isso, né, Thiago? As pessoas têm um problema, elas procuram. O odonto vai, tipo, vamos postergar. Só vai quando ocorre o problema, quando ocorre a dor. Que daí, tipo, é um sinal alarmante que, tipo, pô, tem que ir mesmo, né? E qual que é o prazo, assim, mínimo? De 6 em 6 meses a pessoa tem que procurar um dentista, um especialista? Existe uma regra? Depende Depende muito da situação, né? do problema que a pessoa tem. Então, assim, se a pessoa, por exemplo, tem uma criança, eu tenho 3 filhos, aí pega meu filho aí de 7 anos, 8 anos, não tem nenhum problema bucal, talvez uma avaliação para fazer um aparelho, arrumar a posição do dente, coisas que são, claro, que são muito importantes, mas isso geraria um problema estético, via de regra. O meu filho, minhas filhas, o que eu tenho que fazer com eles? Eu tenho que discipliná-los a eles ter o cuidado bucal, porque hoje eu escovo o dente do meu filho menor de 4 anos, os demais já escovam sozinho porque eles aprenderam. Então a gente vai criando um hábito de fazer isso. Se a gente pensar que o dente tem 4 lados, a escova de dente limpa 2. 99% dos brasileiros usam só a escova de dente, não usam o fio dental. Então se o dente tem 4 lados, a escova limpa 2 eles não estão limpando porque não usam o fio dental. 50%. 50%, metade do dente. E você pensa assim, mas o meio do dente é fininho. Não é. É quase quadrado. Então ele é largo também na parte interna. E assim, o que é mais fácil de sujar? Uma junta de uma, por exemplo, nesse microfone aqui, a junta é mais fácil de sujar ou a superfície lisa da mesa? A junta. Então, onde acumula mais alimento, bactéria, todo tipo de secreção, é na interproximal, que é entre um dente e outro, que é onde a pessoa não limpa. Tem um fator retentivo muito maior. Muito né? maior, muito mais maior. fácil enroscar uma carninha entre um dente e outro que enroscar no dente da frente. Sim. Não gosta, né? Que, inclusive as pessoas erroneamente usam o tal do palito, O de, palito dente, de dente. que nem Palito chama de palito dente de não dente. né? existe. Mas por velho. quê? Não pode usar? Não existe palito Não de pode dente. usar palito de O dente? nome não Palito é nem pra petisco. palito de dente. É só palito, não. Palito de madeira, vai. Bom, gente, fica aí a informação. Então, não podemos usar o, entre aspas, palito de dente. Exatamente, não tem necessidade. Então, assim, se a gente coloca na cabeça da criança, quando criança, que ela tem que fazer essa prevenção, igual ela tem que lavar a mão quando chega em casa, tirar o sapato e tal, ela vai entrar na cabecinha dela que ela tem que fazer, e claro que você tem que dar os mecanismos corretos de como que ela faz. Fazendo isso, ela não terá problema em nenhum momento da vida. Por exemplo, eu compro um carro novo, aí eu tenho que fazer as revisões periódicas, tenho que fazer tudo certinho. Mas se eu bater o carro, amassou, tem que arrumar. Daí é um custo maior, é um tratamento maior. Mais ou menos uma analogia do que a gente faz com um paciente. Se você cuida certinho, faz as manutenções preventivas, você não precisa fazer nada no seu carro. Você vai trocar o óleo, troca ali, você não precisa fazer nada. Você vai fazer uma limpeza, fazer uma profilaxia, e uma raspagem, porque deu uma descuidadinha ou não está higienizando direito.
Quanto tempo isso demora? Via de regra, 6 meses. A cada 6 meses já é suficiente se você não tem problema nenhum. Então, você não precisa falar assim, tem que ir no dentista todo mês, tem que fazer... Não, você vai a cada 5, 6 meses já é suficiente. Faz uma limpeza, etc. Exatamente. Limpeza que não é limpeza, não se fala esse nome, mas todo mundo, nós conhecemos como limpeza, né? Desde que você tenha o hábito de higienizar em casa. Uma coisa que a gente observa bastante em pacientes que têm problema periodontal, fala, mas eu escovo certinho, faço direito, o que é? A pessoa tem o hábito de escovar o dente sempre do mesmo jeito. Todo mundo entre aspas, mais ou menos metódico, mas todo mundo busca fazer uma coisa na sua rotina para não ter que fazer muito, não ter que pensar muito. Então você vai acabar gastando menos energia pensando se você tiver uma rotina. Qual que é a sua rotina? O Fernando chega na casa dele, aí eu escovo o dente no banho. Então vai tomar banho, tem uma escova ali dentro, vai escova. Daí ele escova assim, escova assim, escovou. Amanhã, de noite, amanhã, de manhã, na hora do almoço, a hora que ele for escovar, ele vai escovar o dente exatamente igual. Ele não muda o jeito, porque ele se acostumou a fazer daquele jeito. E o cérebro dele, buscando gastar menos energia, mantém aquela rotina. Então ele sempre limpa igual. O lugar que ele não limpou hoje, ele não limpa amanhã. Não limpa depois de amanhã, não limpa. É aquele ponto específico que vai acumular bactéria, vai acumular tártaro e vai ter problema. Então a pessoa fala assim, não, mas eu escovo o dente 5 vezes por dia, passo fio dental 2 vezes por dia. Que às vezes ele tá mentindo, mas ele fala isso. Mas como faz, né? Só que ele faz sempre do mesmo jeito e o lugar que ele não limpou naquela vez... Quantidade não é qualidade, né? Então, assim, eu entendo que o principal de tudo é a prevenção, porque a criança, se colocar na cabeça da criança como que ele faz, como que ela tem que fazer, ela vai aprender. E aquilo vai ser a rotina certa. Então, fez a rotina certa, ali pra frente ele mantém, nunca ele vai ter problema. E falando em criança, a partir de quanto tempo? Porque eu fiquei sabendo hoje, inclusive, que sem dente, o bebê já tem que ir pra dentista, é isso? Certeza. O mamar, né, quando a criança mama, o leite, ele é ácido. E deixa toda a mucosa, toda a boca com acidez. Isso gera vários problemas que a gente não consegue fazer, chama efeito tampão. A saliva, ela vai neutralizar tudo aquilo. E aí, se ela está com meio ácido, além de desenvolver vários problemas de fungos e bactérias ali, ele, quando nasce o dente, já está todo preparado para dar o problema. Então, tem que limpar desde o início. Inclusive, é porque a galera não tem o hábito de utilizar o serviço odontológico. Assim que o bebê nasce, a puericultura já está incluso a odontologia para acompanhar os bebês. Palavra, hein? Puericultura. O Explica acompanhamento aí, com pessoal. pediatra. Acho E que aí, de Maringá só todo o você processo. sabe o que significa. Não, todo serviço. Na UBS tem também. E nos serviços privados também tem. Quando o bebê nasce, ele vai ter um acompanhamento com o pediatra. Sim. E dentro desse trabalho de puericultura, que ele vai ter esse acompanhamento pediátrico, está incluso o serviço odontológico. Você vê, e as crianças não são levadas, tipo, acaba pulando essa etapa, né? Que é super importante, como o Thiago disse. Até para essa orientação, porque a criança faz fissura no peito, tem toda uma microbiota, pode gerar grandes problemas, né? Tem bebê de 6 meses, não sabia disso, que sabendo hoje. Na verdade, Viu? tem 3 filhos, né? Os outros 2, então. Tá, né? Só foi quando tinha dente mesmo. Se você pensar pela situação da mãe, né? Você imagina como tava filho. Ah, né? pronto. E em tese aí, vamos falar então também um pouco tipo da situação a qual quando o paciente deixou de ter esse tratamento preventivo e chegou lá para fazer um tratamento reabilitador, que daí o pessoal da, Então, hoje eu Isso. da posso... cirurgia pode dar um... eu posso até chegar para qualquer paciente e falar assim, tudo tem solução. Você perdeu um dente, tem solução. Perdeu 2, perdeu 3, perdeu tudo. Perdeu todos os dentes há muito tempo, não tem mais osso. Tem como resolver. Sempre é possível a gente colocar dente de novo em você. Mas a que custo? E a qual qualidade? Qual complexidade? Complexidade. Por exemplo, se eu tirar um cabelo meu aqui, que tem um pouco Já ainda... tem daqui- pouco, né? Não é Tira bom, da não. onde mesmo? Da Você onde nem, vai tirar? nem tirar, tira daqui porque ele cai, né? Se eu pegar um cabelo meu aqui da mesa e colocar no dente assim, dar uma mordidinha, eu sinto que eu tô mordendo um cabelo. A pessoa que tem implante em cima e embaixo, não tem nenhum dente mais, ela tem só protocolo, só prótese. Ele não sente mais, ele não tem essa sensação. Boa. Então, a pessoa vai mastigar, ela vai forçar, ela vai triturar, ela não tem um movimento fino, que é a propriocepção, que é essa sensibilidade fina. Então, ela vai mastigar com um outro sistema ortognático que ela Vai conseguir reprogramar a mastigar. musculatura Vai toda, reprogramar. né? E o masseter, por exemplo, que é o músculo mais forte, ele vai ficar sobrecarregando e ele vai dar o controle dali. Então você começa a ter problema de articulação a longo prazo. Então assim, dá para resolver? Dá. Fica bom? Fica lindo, fica perfeito. Ele mastiga tudo de novo, mas com um custo, ele não tem aquela qualidade. A minha filha de 8 anos, eu dou uma caneta para ela, ela escreve o nome dela, escreve bonitinho, pinta, faz um desenho lá, ela pinta. Agora quando tava saindo, eu tava pintando o Mickey. Ela pinta bonitinho lá, o Mickey não sai da linha, porque ela tem um movimento fino da mão.
O meu filho de 4 anos não tem. Ele pinta a mesma coisa, mas ele pinta assim, ó. Então ele tem, mais ou menos igual a boca. A filha tem um movimento fino, então ela tem a sensação que é o que Deus deu pra gente, que é a sensibilidade do dente. O mais pequeno, o mais novinho, 4 anos, ele faz um movimento muscular, não um movimento. É mais ou menos uma analogia dessa forma, que a pessoa consegue reabilitar, consegue ter as funções normalmente, mas não perfeitamente. Consegue resolver. Então, assim, é possível, mas fica igual Deus deu, não. É basicamente um sistema de proteção, né? Quando o Thiago falou, quando a gente morde o cabelo, a gente consegue sentir. Trazendo para um contexto mais comum, é como se você fosse morder um caroço de azeitona ou um milho de pipoca sem querer. Naquele momento você tem um reflexo. É um reflexo que te impede de colocar uma força muito grande sobre algo que talvez causaria algum dano à sua estrutura dentária ou até estrutura óssea. Quando a gente perde o dente, pode até reabilitar com o que é o padrão ouro que é implanta odontia atualmente. Mas a gente não tem mais aquela sensibilidade, aquela sensação mais afinada, mais apurada do que você está mordendo, mastigando. Então é basicamente isso que acontece e nada vai substituir realmente o que o dente é. Inclusive, tipo, eu que estou na parte de clínica geral e faço algumas avaliações, converso com os pacientes lá, eu percebo assim, às vezes o cara tem um pouco da dentição comprometida, mas tem dentes viáveis. E ele, como padrão, protocolo, são um dos carros-chefes da clínica, a qual a gente executa muito bem, o paciente fala, eu queria fazer protocolo. Eu falo, não, dente é dente. Se você tem dentes viáveis, a gente tem que reabilitar o que não está viável. Ele não está ciente dessa perda, desse tato, o que a fisiologia nos proporciona, né? De qualidade, de mastigação, de tudo. O cara não está ciente. Então, aí a dica para os ouvintes aí que têm interesse em fazer implantes, cuidar dos dentes. Você Até tem porque os dentes aí, as pessoas acham que tirar o dente é a solução para qualquer Pra problema qualquer coisa, bucal. Antigamente tinha essa cultura, não tinha? Tinha. Tanto que hoje é o resultado de tantos implantes. Mas ainda Também, perpetua mas ainda tem pelo pessoas hábito novas. ruim, né? Ainda perpetua. Mais o hábito. O hábito ruim, mas antigamente era uma odontologia mais mutiladora mesmo. Hoje é mais conservadora. E essa é a ideia, porque dente é dente, né? É igual, tipo assim, eu tenho problema num dedo. Eu vou amputar a mão inteira? Não vou amputar a mão inteira. Até porque daí entra... Nem mesmo o dedo, né? E nem mesmo o dedo, né? Você vai preservar, no máximo a falange que está comprometida, né? Então essa é a ideia. A ideia é... Por isso que daí retomamos o tema inicial, que é prevenção. Porque até a pessoa Preservar os dentes dificilmente ela sabe que a gente... Mesmo os motivos que fez ela perder um dente serão os mesmos que farão ela perder qualquer tratamento reabilitador que ela for submetida. Então isso é importante. Já entra na importância da prevenção, até mesmo para aquelas pessoas que já perderam os dentes e implantes. Isso é fundamental que a gente fala de manutenção da saúde. Tem que ter aquele enfoque curativo. Colocou implante de prótese, tchau, não aparece aqui. A pessoa tem que voltar, fazer uma manutenção do implante, tira aquela prótese, faz uma limpeza, ver como que está a saúde peri-implantar daqueles implantes, para que aquilo tenha uma longevidade O grande. preventivo ele vai ser para sempre, independente se é dente natural ou se é implante. A pessoa, se você pensar na idade dela de dente permanente, até o momento que ela perdeu, falou, durou 15 anos, a pessoa perdeu muito. O implante ela vai perder tão precoce quanto até antes. E tem casos de jovens, igual o Dr. Thiago acabou de mencionar, jovens, pessoas mais novas que precisam do implante. Inúmeros. Vários. Inúmeros. E nós temos, assim, na verdade, nós que não temos igual vocês, acha que realmente é uma, assim, usa dentadura e depois vai, troca, moderniza e coloca o implante. Não, então tem pessoas já jovens que têm esse problema. Muito jovem. Hoje mesmo a gente fez uma cirurgia num paciente com 19 anos. Ali, Nossa. 19. Teve um problema num dente. E aí, e assim, ó, quando você é criança, 6 a 7 para 8 anos ali, o primeiro dente permanente que nasce é o primeiro molar. E aí a pessoa tem uma cultura de antigamente que a mãe fala assim, não, mas esse dente vai cair, esse dente de leite, não precisa cuidar muito, que tem uma cara aí, mas vai cair, não precisa cuidar e acabou. É o primeiro que nasce, é o primeiro que perde, né? Aí o primeiro molar, quando a criança nasce, quando
o primeiro molar, que é o dente de baixo aqui, assim, ele tem algumas cúspides que tem umas reentrâncias e ali acumula alguns alimentos. E esse dente aí é o primeiro a ser cariado. Então você pega a criança lá, hoje a gente tem de lá 3, 4 agendas de criança por semana, a maioria deles é para tratar cárie no dente 36, 46, que são os primeiros molares inferiores. Permanentes. Permanentes. Então se você pensa que uma criança de 7, 6, 7, 8, 9, 10 anos que seja, tá com uma cárie naquele dente, daqui 5, 6 anos, ela vai ter que trocar aquela restauração. E aí vai aumentar um pouquinho mais. Mais de 5 anos, vai aumentar ali. Então eu falo para a doutora Larissa, que é a nossa odontopediatra, que todas as crianças que ela estão tratando para fazer restauração em primeiro molar precoce, vai virar prótese um dia. Você vai aumentando. Então assim, começa lá atrás. Então hoje, a gente estava até conversando esses dias, acho que não era com o Fernando, era com o Fabrício. A gente tem uma média lá de 200 a 250 implantes por mês. Aí você fala assim, nossa, mas todo mundo que vem aqui precisa de implante? Não, ninguém precisa de implante. Nenhuma pessoa precisa. Precisou porque ela descuidou em algum momento da vida. Se ela tivesse mantido a rotina de cuidado, ela não teria a necessidade, a não ser que seja um acidente, algum trauma ali, aí é um outro caso. Mas na rotina normal de cuidado, ela nunca vai precisar de um implante na vida. Eu operei em 2015 um paciente de 96 anos, ele perdeu 2 dentes superiores, que eu tirei, não foi que ele perdeu no decorrer da vida. Eu tirei 2 dentes superiores, o 26 e o 27, fiz 2 implantes 26 e 27 porque ele queria. Com 96 anos. O resto dos dentes ele tinha todos. Não. Então, é possível fazer? É possível chegar nesse padrão? É. Desde que você escove o dente para não mais nada. E assim, fica a dica, então, para quem não tem o hábito de escovar corretamente, passar fio dental, igual o Dr. Thiago mencionou, escova errado, e pelo menos a cada 6 meses ao dentista, fazer lá a profilaxia, esse é o nome, né, doutor? Exatamente. Com a raspagem, que nós conhecemos como a tal limpeza dos dentes, que não é o nome correto. Fazer ali regularmente, a cada 6 meses, talvez um período já é bom, para prevenir que tudo isso aconteça. Exatamente. Que é simples. É muito simples. Por exemplo, hoje chegou a doutora Sara, que ela faz essa manutenção de protocolo pra gente. Ela foi lá de manhã, ela tem todas as terças, ela foi atender hoje um caso esporádico do paciente que só tinha necessidade de ser nesse dia. Então ela remove a prótese, uma vez por ano ela remove essas próteses sobre o implante, todas elas, uma vez por ano, tira, dá uma mostrada para o paciente aonde que ele não está conseguindo higienizar, faz uma higienização no local e substitui o parafuso que prende a prótese ao implante em si que está dentro do osso da pessoa. Essa é a manutenção da prótese. Para ela fazer isso aí, vai 60 minutos, 50 mais ou menos. Para fazer uma profilaxia, você fez hoje, demora 15. Então, eu não posso, assim, qualquer dentista clínico geral acabou de se formar, ele faz uma profilaxia bem feita. Nem todos, a maioria deles não faz uma remoção de protocolo e colocação novamente. Então, assim, por que é mais caro fazer uma manutenção de protocolo? Porque eu tenho que ter um dentista um pouco mais qualificado, não que ele seja melhor que o outro, mas ele se especializou naquela área de prótese. Então tem que ter um dentista mais qualificado, quanto mais qualificado, mais honorários melhores, e temos que ter um tempo disponível para fazer isso, porque demora mais. Então se a gente vai fazer uma profilaxia de 15, 20 minutos, qualquer dentista faz, é muito mais barato, muito mais tranquilo de fazer, que uma coisa tão específica quanto a remoção do parafuso, protocolo e colocação de novo. Então, se a pessoa cuidar sozinha em casa, não precisa da gente. Talvez por precaução, para dar uma análise para ver o que está acontecendo, fazer uma precaução a cada 6 meses. Tem pessoas que nem isso precisa. Chega lá, fala, tá tudo bem. Ela fala, não, mas faz assim mesmo. Então, às vezes não tem necessidade tanto que a pessoa limpa bem. Se chegou no ponto de ter o protocolo, se ela não limpou o dente direito, igual o Dr. Guilherme falou, vai passar um tempo, ela vai perder aqueles dentes, vai ter vários problemas. O implante é a mesma coisa. O que fez perder o dente, que é melhor do que o implante, vai fazer o implante se perder também. Só que a manutenção disso, para ela manter isso adequadamente, é muito mais complexa do que a dessa. Então não tem por que a pessoa não cuidar. Então, assim, a gente fala assim, tá dando um tiro no pé, que você tá falando de prevenção, a pessoa não vai precisar mais de você. Mas e daí? É isso aí que precisa, porque sempre vai ter alguém que aconteceu alguma coisa. É um propósito maior, né? É um serviço de saúde, né? A gente saúde, promover saúde. A gente poderia estar aqui com um viés totalmente. Sou cirurgião. Quero mais é vender implante, mas não é assim que funciona. Até porque a gente não vai estar oferecendo o melhor tratamento para o paciente. Pode ser o melhor tratamento naquele momento. O melhor tratamento que ele precisa é algo que vai dar um resultado bom para ele a longo prazo. Claro, né? O Fernando acho que vê isso de perto, que tem um menor impacto na vida do cara. Quando os dentistas, avaliadores lá da Oral Time
passam para você procedimentos preventivos, eu imagino que seja muito menos oneroso quando chega ali, eu falo, ó, esse cara, todos os dentes, ele vai estar com implantes e prótese do protocolo. Com certeza. Com certeza é um valor muito menor, é um trauma muito menor para o paciente poder enfrentar, poder ir lá fazer essa periodontia, coisas básicas, é bem mais tranquilo. Só que uma coisa que mexe muito com os pacientes que eu percebo, quando você não tem esse tratamento de poder fazer essa prevenção, o que acontece na hora que surge o problema? Quando a gente fala de boca, eu sinto que os pacientes, ele vira uma coisa muito pessoal, você entendeu? Então, o que acontece? Como isso vira uma coisa pessoal, ele fica preocupado em, pô, qual dentista que aonde eu vou gerar confiança, aonde eu vou num cara que tenha confiança para poder me ajudar, né? Então, lá na Oral Time, como a gente tem a qualidade e a especialização de vocês, o pessoal tem paciente que chega para mim lá que fala, Luiz, eu não quero mais ver dentista na minha frente. Luiz, eu já gastei o triplo do orçamento que já me passaram, eu não consigo mais. E aí a gente tem que acalmar esse paciente, mostrar para ele, olha, o ideal para você fazer é isso, depois disso você tem que prevenir, né? E aí conquistar a confiança desse paciente para ele poder fazer um tratamento com qualidade e recuperar o sorriso, né? A qualidade de vida que ele tem na mastigação, na mordida, na autoestima e tudo mais. Então lá na Oral Time a gente consegue alcançar isso de uma forma bem grande, só que assim, como a gente vê Maringá lotada de consultório odontológico. O pessoal, eles procuram muito a Oral Time depois de fazer 2, 3, 4 tratamentos. Por às vezes faz a avaliação e fala, vou esperar mais um pouco, aí piora a situação, entendeu? Ou até às vezes por orçamento. Ele acaba indo, vou fazer o mais barato, acaba fazendo 3, 4 vezes em vez de fazer num local com especialista. Eu sempre falo para eles, você tem um carro lá, você tem o mecânico e o cara que mexe com a parte elétrica. O cara da parte elétrica pode até te ajudar a consertar a mecânica? Pode, mas não vai ficar bom igual o especialista. Então faça com o especialista. E aí, graças a Deus, a gente tem conquistado um resultado muito grande e os pacientes, sempre que saem de lá, falam, deixa eu ver o sorriso. Eles saem sorrindo, dando tchau, então é bem legal. Satisfatório. E aqui, só pra gente deixar claro pra audiência, né? Vocês formam uma equipe hoje, então o Dr. Guilherme, ele é o responsável por fazer a extração dos dentes, correto, doutor? Exatamente. O Ivan, ele vê quem precisa e se de fato precisa, Também. correto? O Dr. Thiago, especialista em implantes, é pioneiro aí na cidade, né? E região. Pioneiro, tá velho já. Colocaram mais uns 40 anos nas tuas costas aí, né? E o Fernando, que possibilita que tudo isso possa acontecer. Certo, Fernando? E nós estamos lá todos os dias fazendo atendimento pessoal. Como o doutor disse, escuto realmente, literalmente, todas as dores deles. E é uma preocupação muito grande, só que é um prazer também muito grande, porque a gente consegue conversar bastante, a gente trata todos eles como da nossa família. Você vê, você fala, seria o meu irmão mais novo, seria a minha avó, a minha mãe. Né? Então a gente trata com bastante carinho, explica com bastante paciência. E aí o pessoal acaba, né, criando a confiança e assim, é uma alegria quando eles terminam o tratamento, porque todo mundo sai de lá realmente sorrindo e acaba indicando a mãe, o pai e a clínica enche de pacientes, então é muito legal. E a Oral Time também não só odontologia, né? Mas hoje ela faz ali toda a parte de harmonização facial, que entra aí na parte estética, né? Um nicho a mais aí na área da odontologia. Hoje uma das maiores buscas que a gente tem, e alguns anos atrás a estética entrou como carro-chefe da odontologia. Então, assim, a gente trata todo o tratamento paliativo, de implante, de tudo aqui, reabilitações gerais, complexas, mas a harmonização entrou na odontologia um tempo atrás e a gente está conseguindo resultados fantásticos em evolução. O implante já evoluiu demais, já está num ponto que a gente consegue resolver qualquer caso. A harmonização ainda não, está indo, está caminhando, está melhorando cada vez mais. Então, a gente consegue muitas coisas. Por exemplo, amanhã a gente vai fazer uma lipo de papada. A gente vai fazer e colocar no queixo para dar um aumento de volume de queixo. 2 procedimentos em um só. Isso aí é uma coisa que quando eu me formei, não é tanto tempo atrás. É pioneiro, né? Nem se passava pela cabeça que isso existia. Não tinha. Quem pensou isso na vida? Nossa, se alguém tivesse falado qualquer coisa disso, era louco. Eu não tinha essa ideia. Até mesmo eu que me formei décadas depois que você... Quando eu me formei, isso não existia ainda. Não existia. Você vê que é uma coisa recente, né? Não, realmente, eu me formei em 2017. Tá falando de tempo atrás. E era algo que... Acho que nem a harmonização nessa época... A harmonização começou por aí, né? 2015 que era um botox para 16, no pé de galinha, alguma coisa no tipo. Mas esses procedimentos mais avançados é algo bem recente. Aqui em Maringá, a Oral Time tem sido bem pioneira, assim, no sentido de
oferecer esse tratamento. Sim, É tudo que completo, existe né? de novidade. Eu a fiz gente Botox, traz. super recomendo, viu, gente? Amei. Então, você sabe que você tava falando isso aí, eu tava até pensando uma coisa. Lá nós somos 21 dentistas. Então tudo que existe de especialidade. 22 agora. Como a gente. Todas as especialidades que existem na odontologia, a gente tem um representante lá. Então tem plantodontista, tem especialista em ATM, tem periodontista, tem para infantil, que é o doutor pediatra. Então todas as áreas nós temos lá. E a doutora Larissa e o doutor Ivan são as pessoas que avaliam os casos dos pacientes, fazem um diagnóstico. Então ele faz o diagnóstico, precisa fazer isso, fazer isso, fazer isso, faz o orçamento, passa para o Fernando, vem para mim, aí eu planejo, o Ivan é melhor para fazer isso, o Guilherme é especialista, faz outro. Então a gente distribui de acordo, eu que faço essa distribuição, planejamento desses casos. Só que tem vários casos, vários momentos, e a doutora Larissa e o doutor Ivan sentam comigo e a gente começa a discutir um caso específico, igual hoje, eu estava discutindo com a doutora Mila, que é a nossa endodontista, um caso específico, como que a gente vai resolver isso aqui? Aí eu falei assim, chama a doutora Giovana, que ela é periodontista, para ela dar uma mão aqui, olhando pelo aspecto da área dela. Daí sentamos nós três e começamos a discutir o caso, até chegamos num acordo, falei assim, vamos fazer assim, determinar isso. Aí o Fernando citou uma situação que ele falou assim, Maringá tá cheio de consultório odontológico. Tá, é bom, tem gente boa? Tem gente boníssima. Só que assim, às vezes o dentista especialista tem prótese, tem uma ideia sobre um tratamento e precisa fazer um canal. Daí ele encaminha para o outro consultório fazer o canal. Daí chega no outro canal, o cara do canal pensa assim, não, mas a gente, talvez se eu fizer canal não vai dar certo fazer a prótese, eu acho que esse dente não tá bom. Preciso passar para o periodontista ver se tem estrutura para segurar. Aí passa no outro consultório para então a pessoa fica rodando. Então a ideia da Oral Time... Porque às vezes ela desiste, né? Porque ela tem que ficar peregrinando em vários consultórios. E em cada consultório que ela vai, ela escuta alguma coisa, escuta uma novidade, uma outra sugestão de tratamento, ela fala, peraí. Mas não é porque o dentista é ruim, porque o dentista é bom. Porque se ele fosse um dentista leviano, ele ia fazer. Não, faço ali, pode deixar. Mas não, ele pega uma opinião do especialista e outra coisa. Então são áreas conjuntas. Então quando a gente criou o Oral Time, 3 anos e pouco atrás, a nossa intenção era centralizar, fazer um centro com todas as especialidades. Então a gente começou pequeno, foi crescendo, foi trazendo mais especialistas em todas as áreas. Hoje a gente tem todas as áreas. Então essa discussão é interna, o paciente nem sabe. O paciente chegou, fez uma avaliação, antes de passar lá com o Fernando para ele passar o orçamento, fazer a forma de pagamento, contrato, a gente tem essa discussão interna que o paciente nem soube que ele nem sofre essa dúvida de, nossa, olha lá, cada um tá falando uma coisa. Isso. Mas como tá todo mundo junto ali, discute, fala, eu acho que da minha parte daria para fazer isso, não, mas da minha, se você fizer isso, não dá para fazer aquilo. Aí chega num acordo que forma o famoso plano de tratamento, que Exatamente. é o que todo paciente tem que ter para ter um tratamento Necessita, integral, né? Porque não basta só ter um tratamento focado. Eu recebo o paciente para tirar o dente, eu tiro o dente, mas não ofereço que ele pode fazer uma prótese, não ofereço que ele pode fazer um implante, não ofereço que ele... Não falo para ele que o dente perdido que ele perdeu vai ter repercussões em outros dentes, né? Ele teve um problema que a gente tem que tratar aquele problema pensando preventivamente no próximo problema que ele vai ter por causa daquele. Porque não para por aí. Quando a gente perde um dente, para explicar, pessoalmente já é difícil explicar. No rádio, no podcast é um pouco mais difícil. Os dentes, eles se mantêm nas posições que eles existem, porque eles têm estímulos que mantêm ele para frente, para trás, para baixo, para cima. Quando você perde um dente, o estímulo que você tinha de manter o dente ali lateralmente, ele já não existe. E aí o dente basicamente busca contato, ele começa a entortar, ele começa a mesializar, que a gente... É basicamente deitar, para falar algo mais fácil de entender. O dente de cima, ele busca contato com o de baixo, com o antagonista. Quando o dente de baixo é perdido, o de cima começa a migrar, começa a aumentar. Então ele tem esse movimento de extrusão. Todo dia eu explico isso. E aí muda todo o sistema mastigatório de oclusão, todo aquele negócio que funcionava de forma engrenada, aquilo é perdido. Então, assim, perder um dente não é só um dente que perde, né? São inúmeros outros problemas que geralmente são causados. E aí o dente começa a movimentar, começa a deitar, fica mais difícil de higienizar, o cara não consegue higienizar, dá cárie no dente que não tem nada a ver com a história. O de cima começa a descer, começa a ter problema periodontal. Se passa muito tempo, fica sem espaço protético para reabilitar. Exatamente. Aí exige outro tratamento ortodôntico para colocar isso no lugar. Então, demanda, gera inúmeros problemas, né? E aí é igual o Ivan falou, assim,
É uma cascata de problemas Cascata. que varia desde dentes visíveis até problemas de aporte nutricional, porque o cara começa Também. a não ter ali a função mastigatória Outra dele coisa que ele tinha importante que antes. você, como bucomaxilo, deve ter presenciado inúmeras vezes. Choque séptico de foco odontogênico. Era tipo, não, eu não sei dizer, posterga a ida, mas tipo, quantos abscessos extraorais você já não drenou? Não, mas inúmeros, assim, as pessoas... E aí, o que era o problema inicial desse abscesso extraoral, daquela angina, daquela... Aí As entra pessoas na Um choque, eu já realmente, presenciei né? 2 choques sépticos de foco odontogênico. As que pessoas começou numa realmente cárie. acham que dor de dente é algo muito simples. Mas quando existe alguma infecção de origem odontogênica, e quando eu falo infecção de origem odontogênica, o primeiro passo é uma cárie. Uma Primeiro, cárie que atinge a polpa do dente. A polpa do dente é basicamente totalmente interligada com o sistema você tem um circulatório feixe do paciente. vasculo nervoso É ali. um feixe né? vascular. E aquilo ali se torna uma via de disseminação de infecções. Violenta. Quando a gente pensa na boca, a boca está muito perto do olho, do cérebro, do pescoço, do coração, do pulmão. E existem sim, não é nem muito raro, infecções de origem dentária por uma carizinha. Sabe quando a gente fala só uma É carizinha? só uma carizinha. É só uma panelinha que está aqui? De infecções que descem para o mediastino, que afetam diretamente o pulmão, o coração, que podem ter uma via Mediastinite, endocardite. superior, ascendente, e pode até repercutir para infecções cerebrais, inclusive. Então, assim, não dá para menosprezar o potencial Da perigo que prevenção. pode E o ter potencial da prevenção, que foi Sim. o termo inicial. problemas dentários por ausência de prevenção. É isso Então aí. você Pois é, entende, entendeu? Mariana, até assim, a gente começou a entrar num outro, Ficou assustada, um outro né? assunto, que é grave também, claro, com certeza, mas também é vinculado à prevenção. Por quê? Totalmente. Se a criança, que a gente falou lá no começo, fizer tudo certinho, o pai doutrinar, ensinar, levar no dentista periodicamente para fazer os cuidados e fazer tudo, é um tipo de prevenção, um tipo de profilaxia que ela vai fazer. Bem simples. Passado-se o tempo, aí ela fala assim, mas eu já tô com 38 anos, agora já acabou, o que eu tinha que ter feito lá atrás não fiz, agora não adianta mais. Agora se eu procurar o dentista ou não, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Não, a prevenção vai mudar. Vai ter outro tipo de prevenção baseada no quadro que você está instalado hoje. Então, se você está com uma situação hoje, tem um protocolo, eu tenho 3 dentes que eu perdi, fiz implante, ou não fiz, eu estou com o dente deitando, igual o Guilherme falou. Então, a situação que o paciente chega naquele momento, existe uma prevenção para aquilo não piorar, baseado naquele momento, naquela informação que ele tem naquele momento. Então, ele tem que transmitir essa informação para o especialista, através de uma avaliação, e essa informação é tratada. Fala assim, olha, você tem esse problema, esse problema, esse problema. O Fernando fala assim, para tratar isso, você vai ter que fazer isso aqui. E, além disso, você vai ter que ficar fazendo periodicamente tal processo para evitar de que esse problema se torne um problema novo. Exato. Né? Então, a prevenção é tudo. É Em tudo. todos os momentos. Ela Desde acha quando não assim- tem nada, quando já tem tudo. Sim. Porque eu já tive cárie, já tô com cárie, já tratei o canal. Por que eu vou no dentista? Por que eu vou me preocupar? Pra não ter outra. Não, é o controle de danos, né? Por exemplo, o cara já tá lá com 38 anos, perdendo um dente que ele poderia viver até os 96 anos com a gente, ou mais. Pô, institui um controle de danos aí. Não é porque seu dente tá quebrado, não é porque seu dente já está cariado, não é porque você tem uma falha de dente que você vai deixar de cuidar do resto que tem de dente. Entendeu? Sim. Então, assim, mesmo que você não tenha feito a prevenção lá no passado, você pode muito bem procurar a Oral Time lá e falar, Agora. tô com essa situação aqui, sei que já errei, sei que já perdi muitos dentes, sei que já tô com cárie, com isso e aquilo, mas o que eu posso fazer para evitar com que esse problema progrida e com o que já aconteceu, o que eu posso fazer para resolver? Né? Ou seja, Resolver. nunca é tarde. Não, de Nunca jeito é tarde nenhum, do que nunca. é tarde. Ou melhor, a hora é agora. A hora é A agora. A hora de A hora sorrir de é sorrir agora. é agora. É isso aí. Encerramos então o nosso. Desculpa interromper, pode falar? Não, eu É ia isso só aí? usar como exemplo se o que o Thiago falou. Se um paciente procurou reabilitação com 96 anos, o cara com 38, 40, 50 anos que está com louco. algum problema dentário, ele vai desistir de melhorar a Capaz. autoestima dele, Nunca. de melhorar o sorriso dele, melhorar a qualidade de mastigação Sim. dele, porque ele já está com essa idade? Não.
É igual aí. aquela paciente falou pra você, falou, não, mas já tô com 65 anos, por que eu vou fazer implante? Porque você tem mais 20, 30 pela frente, vai usar, vai ficar Mais só- 35 né? anos, quem sabe? Ainda É mais isso aí. nessa fase da vida, né? A gente quer mais é comer bem, depois Comer de trabalhar bem, é tudo, a gente verdade. quer comer bem, viver bem, né? É isso aí. Então tem que buscar a Oral Tem Time que cuidar. Fernando, então fala aí deixa o número aí pra entrar em contato com você. Pessoal, pode estar entrando em contato então com a gente. Tô com o celular aqui 24 horas, tá? É o 9146-0454. Mandou mensagem, ligou. Eu vou estar respondendo, tô com o telefone na mão. A gente agenda uma avaliação gratuita lá. E aí eu tenho certeza que todos vocês vão ser atendidos pelos melhores especialistas aqui de Maringá e da região. É isso aí. Doutor Mas- Thiago, mas- deixa suas redes sociais, por favor. Então, às vezes você esqueceu o número que ele falou ali, né? Que é o 991460454. Às vezes você tá dirigindo, tá escutando, não tá anotando. É simples. Você entra no Google, colocar Oral Time, você acha. Você vai isso entrar aí. no Instagram, coloca Instagram. Oral Time, no Facebook. Aonde você for, vai estar. Você coloca a palavra Oral Time, É já isso aí. você vai achar a gente. E Se vai você encontrar. perguntar pra qualquer pessoa onde fica o Oral Time, eles vão saber te explicar, né? Se você não Sim. estiver na internet, não, onde fica o Oral Time? Eles vão falar, vai lá na Rio Branco, lá pra cima, que você vai Exatamente. achar. Rio Branco É 761. isso aí. Isso aí. Exatamente. É isso aí, galera. Boa noite, então. Sextou com podcast no Dia Nacional do Podcast. Muito bom. Até a próxima sexta, galera. 8h30 da noite, ao vivo novamente. Valeu. Valeu. É isso Legal, aí. valeu. Boa noite a abraço. todos aí.